torcedor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, porque finalmente estamos garantidos na Série A da próxima temporada, não corremos mais riscos. O Bragantino ontem empatou com o Cruzeiro em 1-1 e o Grêmio não tem mais risco matemático de cair para a segunda divisão. Bom, estamos assegurados na Série A da próxima temporada, beleza. Agora a corrida é por uma competição continental. A competição que hoje está caindo no nosso colo é a Sul-Americana, correto? Mas há quem sonhe ainda com uma pré-Libertadores. Vamos ser bem sinceros, né? Eu não acredito, vou ser bem sincero pra vocês, tá? Não vou nem me iludir. Tem que acontecer uma combinação de resultados. Bahia não pode pontuar, Corinthians não pode pontuar mais também. O Cruzeiro só poderia fazer mais um ponto nessas últimas duas partidas que ainda restam de Brasileirão. Enfim, teria que haver uma combinação de resultados e, claro, né? Tudo isso também alinhado às duas vitórias finais do Tricolor nessa reta final. Vamos devagar, vamos primeiro uma coisa, depois outra. Bom, já conseguimos a nossa classificação, agora é sonhar, claro, com a Sul-Americana, porque eu não acredito em Libertadores, não vou nem me iludir. Agora, se tu vai, aí já é uma questão tua, tá? Quero avançar contigo para falar sobre a entrevista do técnico Renato Portaluppi ontem, porque essa entrevista, não só do Renato, como a do Antônio Brum, ela me remeteu a uma situação de despedida de ambos, tá? De ambos. O Renato, ele agradeceu muito o presidente, agradeceu os vices, ele falou sobre a realidade de hoje, dos problemas que o Grêmio passou, toda aquela história que tá todo mundo já cansado de saber. Agradeceu o torcedor, família dos jogadores que apoiaram, deram carinho. Renato falou inclusive do estresse que ele vem tendo, que ele chama, no caso, essa crítica, ele chama a atenção, né, para os jogadores não apanharem tanto, claro, apanharem entre aspas, no caso, a serem tão criticados e chamar toda essa atenção para ele, justamente para desestressar os jogadores e fazer com que eles não fiquem tão pressionados por conta dos resultados. Tenta dar carinho, o carinho que não é encontrado muitas vezes na crítica social, na crítica do torcedor, na crítica da imprensa. O Renato tenta dar esse carinho e tenta puxar essas críticas para ele. Foi a fala do treinador, mas ele disse que prometeu lá atrás que o Grêmio não cairia e não caiu. Ele foi questionado, por óbvio, se ele fica ou não. Foi a pergunta direta ao Renato, feita 2 vezes, inclusive. Ele disse que não teve tempo para pensar sobre a decisão se vai ficar ou não. Diz que é uma decisão muito simples, senta com a diretoria, conversa e está decidido. Faz os seus 2 últimos jogos e aí sim vai conversar com a diretoria e também com os jogadores. Ele foi questionado, foi pedido para que ele mandasse um recado à torcida. E o recado do Renato foi muito simples. Eu amo a torcida. Disse que sempre a torcida o apoiou, entende as cobranças, ficou magoado lá atrás, né, quando o resultado não apareceu, foi muito criticado, aquela história toda, mas que ele nunca deixou de amar a torcida que sempre esteve ao seu lado nos momentos que o clube mais precisou. O Renato, ele foi questionado por que ele não deixou os jogadores concederem entrevista ali na zona mista. Para quem não acompanhou, os jogadores saíram, estavam ali no túnel, no caso, foram até a zona mista, onde estavam os repórteres com seus microfones, alguns deles já estavam inclusive conversando com os repórteres. O Renato passa e puxa os jogadores e manda todo mundo pro vestiário. O Renato, ele explicou que isso faz parte, no caso, de uma situação psicológica. Porque os jogadores saem do jogo muitas vezes quente, com cabeça quente, voando sobre a partida e tudo mais, e acabam dando respostas muitas vezes sem pensar e acaba causando um tumulto desnecessário. Ele disse que inclusive chegou a pedir pro Guerra para que os jogadores saíssem por outra porta, que não tivessem, né, esse encontro com os repórteres, com os jornalistas, para que não houvesse mais esse contato. Um pedido, segundo o Renato, que aconteceu há um tempo atrás e que não foi atendido pelo presidente, pelo menos é o que a gente está vendo aqui até o momento, tá? O Renato, claro, falou sobre a polêmica da semana, aquela entrevista que ele concedeu após o jogo contra o Cruzeiro, onde ele acabou falando, comparando, no caso pedindo os jornalistas se colocassem no lugar dos jogadores, a situação dos familiares dos jogadores, dos filhos dos jogadores e tudo mais. Isso repercutiu de uma forma gigantesca, inclusive em rede nacional, gerou nota da SEG, da Associação também dos Cronistas Esportivos, e isso deu um problemão na coletiva, porque o Renato começou a falar sobre o presidente da SEG.
presidente da SEG, que também é comentarista da Rádio Guaíba. O Renato ele foi para cima do Rogério Amaral, chamou de delinquente, débil mental, pediu para ele ser homem, no caso, não se esconder atrás de uma nota, e citou, inclusive, o caso do torcedor do Internacional, que no ano passado, na partida entre Inter e Caxias, pelo Campeonato Gaúcho, esse torcedor do Inter que invadiu o gramado com a criança no colo, hoje é associado da SEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos aqui do Rio Grande do Sul. O Renato cobrou o presidente da SEG por conta disso, né? Que ele deveria, no caso, prestar atenção, fazer o seu trabalho direito nessa situação, que ele não tinha moral nenhuma para falar do Renato. O Rogério Amaral, por óbvio, também acabou falando sobre essa situação. Ele disse que não vai se alongar nessa discussão com o Renato, que essa situação será debatida, no caso, na justiça, né? E que essa situação do torcedor do Inter que invadiu o gramado com a criança no colo e tudo mais, ser hoje associado da SEG, ele não tem o que fazer porque esse torcedor atendia todos os requisitos para ser um associado da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Enfim, concordar a gente não concorda. Vamos combinar? O cara entra no campo com uma criança no colo para bater em jogadores e hoje ele tem o mesmo direito que um jornalista, um profissional registrado, formado, ou estudante que seja. Bom, não concordo. Não concordo porque eu sou estudante de jornalismo, estou fazendo a minha faculdade, eu também sou membro da SEG, sou registrado na SEG no caso, sou associado na SEG no caso, e não concordo em ter um colega dessa forma não. Cada um com o seu pensamento. Mas enfim, o Renato no caso, ele foi questionado mais adiante sobre o que ele pode fazer ainda no Grêmio. O que o Renato pode fazer ao Grêmio? Bom, ele foi direto. Dar títulos, trabalhar com a base, porque é esse o trabalho do treinador. Renato encerrou a sua coletiva, veio Antônio Brum. E Antônio Brum também em tom de despedida, em tom fazendo uma retrospectiva do seu trabalho. Ele disse que isso vai partir de uma conversa, sua permanência ou não, que será tomada a melhor decisão que for melhor para o Grêmio em 2025. Ele, inclusive, cita um relato no vestiário do Jeromel, o Jeromel dizendo para ele que a calma dele e o apoio do Antônio Brum, no caso, em momentos mais importantes, foi determinante para que os jogadores segurassem a pressão, estivessem, no caso, preparados para aquele momento. Pediu desculpas aos torcedores por não conseguir entregar uma temporada melhor. Só que ele esclareceu situações, e aqui entra o ponto das despedidas. Ele esclareceu, por exemplo, que aquele vídeo em que ele dá aquela entrevista pro Duda Garbi, onde ele diz ali que o Grêmio só perdeu o Soares, era em relação ao time, no caso, porque número, não somente o Soares no sentido de jogador, né, naquele momento. Ele disse que foi numa questão de número de jogadores. Só perdeu o Soares, o restante está aí. Claro que teve toda uma situação, porque, vamos lá, né? O Soares era tudo que o Grêmio tinha em 2025, em 2023 praticamente. O Soares levou aquele time nas costas, pelo menos a minha opinião. Diogo, mas o Soares sozinho também não faria nada. Concordo, mas todo mundo sabe que 70% daquele time era o Soares. Tanto que as projeções ali, tirando o que o Soares fez, o Grêmio praticamente estaria brigando para não cair em 2023. Então todo mundo sabe o que foi o efeito Soares naquele Grêmio. Mas ele, segundo, né, o Antônio Brum, isso foi tirado de contexto. Ele falou também sobre a situação daquela entrevista que ele concedeu após o jogo contra o Ashpato, lá no Chile, onde ele foi questionado se o Grêmio contrataria mais um centroavante, e na época ele disse que o Grêmio tinha o Diego Costa. Ele disse que não tinha como ele falar que estava contratando o Bright White primeiro, porque poderia até estragar o negócio. Segundo, o Diego Costa tinha feito uma grande partida naquele momento, ele iria dizer que o Grêmio estaria procurando um outro centroavante? Claro que não, isso desmobilizaria até mesmo o jogador. Por isso, naquele momento, ele disse que o Grêmio já tinha o Diego Costa para centroavante.
Bom, ele disse também que não tem nenhum nome trabalhado para treinador neste momento, que o Grêmio segue esperando, no caso, o final do Campeonato Brasileiro para essa conversa com o Renato. Férias antecipadas para os jogadores, pode ser, já que o Grêmio já confirmou a sua permanência na Série A? Dificilmente isso vai acontecer, segundo o Vice Futebol, tá? O Grêmio vai com força até o final do Campeonato Brasileiro. Pode acontecer algum caso específico, mas nesse momento não é o caso, não tem nada definido. A ideia é que o Grêmio mantenha foco total somente no Campeonato Brasileiro, mas vão esperar para ver ao longo da semana. Folgas terão no período do Mundial no ano que vem, na metade do ano que vem, por isso, neste momento é isso que está sendo trabalhado. Tá, gurizada? Quero avançar um pouquinho com vocês para falar sobre outra situação, que aqui é uma informação importante que foi trazida pela jornalista Gisele Campbell, lá da Rádio Pachola. Hoje pela manhã, ela trouxe uma informação que, segundo ela, o Grêmio não vai ficar com o Soteldo para 2025, além, claro, do Duqueiroz, que a gente já sabia e já tinha trazido aqui no nosso canal, mas o Soteldo não deverá permanecer para 2025. Quero botar na tela para vocês aí a publicação da Gisele, olha só. Ela diz ali, ó, abre aspas, apurei e confirmei que Soteldo não fica no Grêmio em 2025 e não esperem grandes contratações para a próxima temporada. Baixo poder de investimento para uma temporada sem Libertadores. Muito uso do CDD, que é o Centro Digital de Dados, para achados baratos ou negócios de ocasião sem custo alto, disse então ali a Gisele Campbell. Bom, a gente já tinha conversado, a situação do Grêmio não é nada fácil, não é barbada para 2025, embora se projete um superávit de 77 mil reais, o Grêmio teria que bater 136 milhões de reais em vendas de jogadores para dar tudo certo. Não é fácil, não é nenhuma novidade se o Grêmio não contratar o Soteldo, porque o Grêmio entende que 5 milhões de dólares pelo jogador é muita coisa. Mas vamos esperar, vamos ver, daqui a pouco alguma reviravolta, o Santos daqui a pouco se arrepende, vê que o mercado não vai pagar o que ele quer, pode ser que aconteça alguma reviravolta, mas a informação da jornalista, então a Gisele Campbell, é que o Grêmio já bateu o martelo e o Soteldo, não fica para 2025. Por último, e não menos importante, o Grêmio, através de nota agora há pouquinho, confirmou a saída do técnico Ayrton Fagundes. Ele era comandante do Sub-20 do Tricolor. Na nota, o Grêmio informa que um novo treinador deverá ser anunciado nas próximas semanas. Então, Ayrton Fagundes, desligado então do cargo de técnico do time Sub-20, não comanda mais a gurizada do Tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima, tchau.